Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma EBD. Vamos estar orando para dar início ao nosso culto matinal. Pedir à irmã Vanice que esteja orando agora para iniciar a nossa EBD. Senhor Deus eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais um dia de vida que concedeste a cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por aqueles que aqui estão para louvar e bendizer o Teu nome, aqueles também que estão nos seus lares, Senhor, para cultuar a Ti juntamente conosco. Nós só temos que agradecer pelas ricas bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, por este culto que estamos Te prestando, ó Deus, que chegue a Ti como um cheiro suave. Te pedimos pela EBD que possamos estar com os nossos corações e as nossas mentes abertas ao entendimento da Tua palavra. Obrigada por tudo, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso tema, compartilhando graça e misericórdia. A divisa fica em 2 João, capítulo 1, versículo 3. Pedir para os irmãos que trouxeram suas Bíblias que abram em 2 João, capítulo 1, versículo 3. Todos acharam? Amém, a misericórdia. Vamos ler a palavra do Senhor. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Amém. Vamos orar agora pelos enfermos, pelos desempregados, os irmãos que estão aí em seu luto, que Deus possa estar confortando cada um deles. Oremos. Senhor, nós te pedimos nesse momento, Pai, por cada irmão que está, ó Pai, enfermo, que está numa cama de hospital, ó Pai, ou em sua casa. O Senhor possa estar providenciando a cura de acordo com a sua vontade, Senhor. Esteja cuidando dos corações enlutados, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa consolá-los e confortá-los. Sabemos que só o Senhor é capaz disso. O Senhor possa estar, ó Pai, abrindo portas de emprego aos irmãos que estão desempregados, ó Pai, em meio a essa pandemia. Que o Senhor possa estar provendo o sustento deles, Senhor. Que não deixe faltar nada na mesa dos nossos irmãos, ó Pai, e as pessoas deste mundo, Senhor, que eles possam receber bênçãos e bênçãos do Senhor, ó Pai. É o que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora passar para o momento de cânticos. Pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos cantar para o nosso Senhor Jesus. Mais de ti. Mais de ti. Vamos mudar o tom. Ao vivo é assim mesmo, irmãos. De ti, mais de ti, mais
cantar Queremos Mais dele. Mais de ti. Mais, muito mais de ti. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Só a igreja. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Vamos estar agora orando pelos aniversariantes da semana. Dia 16 foi a irmã Maria Farias. Dia 17, nosso irmão Bênção Pura, irmão Oséias. Glória a Deus. Eu pedi o irmão Anderson para orar pelos aniversariantes da semana. Oremos. Deus de amor, Deus de infinita bondade, obrigado, ó Deus, por essa manhã estarmos reunidos aqui na Tua presença para Te adorar, para Te louvar, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos que completaram mais um ano de vida e na Tua presença, Senhor. Continue, ó Deus, suprindo as necessidades físicas, ó Deus, e principalmente espiritual. Que eles possam viver a cada dia intensamente, ó Deus, o relacionamento com o Senhor. De forma, ó Deus, a entender a cada instante, a cada momento, a Tua preciosa vontade para a sua vida, ó Pai. Ó Deus querido, continue abençoando também aqueles, ó Pai, que receberam a graça de estar empregado, dando assim um sustento, ó Deus, para o seu lar e poder contribuir também para a Tua obra, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por a todos aqueles que nesse momento, de alguma forma, ó Deus, está Te agradecendo por todos os benefícios que o Senhor tem feito em cada vida. Ó Pai, continue abençoando a Tua igreja, continue dando sabedoria, continue dando discernimento, para que possamos continuar, ó Deus, debaixo da Sua graça, sempre com um coração grato diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar adorando, bendizendo o nome do Senhor.
meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro.
Receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Quero te pedir nesse momento, pela aula que teremos, ó Pai, que o Senhor possa estar dando sabedoria ao teu servo que vai ministrar, ó Pai, essa palavra a nós, porque não é apenas uma aula, Senhor. Nós cremos que é uma palavra que o Senhor quer para cada um de nós essa manhã. O Senhor possa estar abençoando as vidas que vieram aqui, ó Pai, no seu templo, para louvar e bendizer o seu nome. Os que estão online também, ó Pai, visita cada um deles. Se o coração estiver duro, ó Pai, que o Senhor possa quebrantá-los, para que a sua palavra penetre cada coração, Senhor. Nós te agradecemos e bendizemos o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Ronaldo, pode estar vindo aqui. A graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. É um motivo de alegria podermos nesta manhã estudarmos a palavra de Deus, palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos edifica, palavra que coloca as nossas vidas na total dependência do nosso Deus. Nós queremos agradecer a todos que aqui estão presentes e todos que estão nos assistindo pela live, que Deus possa falar profundamente ao coração de cada um de vocês. Nós estamos estudando a revista com base na carta de João, primeira carta de João, e hoje nós vamos estudar sobre característica do verdadeiro cristão. O título fala do verdadeiro crente, né? Mas nós gostaríamos de abranger mais do verdadeiro cristão. E quando nós olhamos para esta realidade, algumas coisas nos chamam a atenção. O texto básico da nossa lição está na carta de 1 João, capítulo 2, do versículo de 1 a 6, mas o versículo-chave é o versículo 6, que nos diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também, assim como ele, deve andar assim como ele andou. Este é a chave, o versículo-chave da nossa lição. Se nós vamos falar das características do verdadeiro cristão, isso quer dizer que se existe o verdadeiro, é porque também existe o falso. Eu parei para avaliar o que seria um falso cristão. E no decorrer da lição nós vamos perceber isso. No decorrer da lição nós vamos poder contemplar que se há característica do verdadeiro cristão, é porque existe também o falso. E o que significa a palavra cristão? É interessante que quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós sabemos que Cristo é o enviado, o que veio, o Messias. E o que é então o cristão? O cristão é o seguidor de Cristo. Podemos dizer que é o pequeno Cristo. E quando olhamos para a situação de que somos pequenos cristos, isso nos traz uma responsabilidade muito grande, um confronto com a vida que vivemos, com a vida que a Bíblia, que a palavra de Deus requer de nós. E como nós pensamos em Cristo, nós olhamos para a realidade do mundo e sabemos que Jesus Cristo é um marco na história. E nós sabemos que Cristo, bem antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado a obra redentora de Cristo. Bem antes de cada um de nós aqui, cada um que está aí na live, todos
nascerem, o projeto salvífico de Deus para a humanidade já estava projetado. E isso se tornou realidade quando as profecias do Velho Testamento se canaliza para os evangélicos, onde do Espírito Santo uma virgem é concebida e dá a luz ao Salvador do mundo. E este Salvador que por 3 anos escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos para ensiná-los, e com um tempo determinado ele foi morto, foi crucificado, e há 3 ou 2 domingos atrás nós estávamos comemorando a ressurreição de Cristo. Isto é o Cristo que nós servimos. É este que relato que a história nos traz, que somos os pequenos Cristo. E quando nós comparamos isso com a nossa vida, nós estamos numa época muito difícil. Nós estamos vivendo uma situação do que é errado parece ser certo e o certo parece ser o errado. Eu estava avaliando que se eu for a uma agência bancária e dali tirar um valor e sair com ele na rua e ser assaltado, até eu mesmo depois vou me achar assim: poxa, você é maluco ir a um banco, sacar um valor e sair com ele na rua, porque eu fui assaltado por um bandido. E aí quando nós pensamos assim, nós queremos dizer que eu ir ao banco, tirar o dinheiro está errado, porque o assaltante me assalta. O errado está certo. Este é o contexto que nós temos que viver como pequenos cristos. Como se não bastasse ainda, nós estamos numa situação muito complicada na política. Com essa doença, neste contexto do que é verdade, do que não é, do que é real, do que não é. Como nós estamos sendo pequenos Cristo neste contexto? Nós, fazendo o levantamento, nós vemos que a população brasileira, de 211 milhões aproximadamente, em torno de 35% dessa população se diz cristão, se diz evangélicos. Quando nós fazemos a matemática, nós chegamos à conclusão de que em torno de 65 milhões de pessoas são cristãos, são evangélicos. Os irmãos já imaginaram, se cada um dessas pessoas, se cada um de nós, tivéssemos a atitudes de pequenos Cristo, como que seria o mundo, como que estaria os nossos lares, as nossas ruas, as nossas cidades, nossos estados, o mundo, como estaria? Neste contexto também, é algo interessante a gente avaliar. A nossa família, ela tem perdido muitos membros queridos no nosso meio. Minha mãe, meu sogro, minha cunhada, meus tios. Mas Deus também tem nos dado presentes maravilhosos. Crianças nascendo, a última que nasceu foi a Anne, que ainda não conheço pessoalmente, mas é linda. E um dia desse eu estava parado na frente da igreja, e a Isabelle, neta do Saulo e da Celina, estava vindo de encontro onde eu estava parado. Lá de longe ela grita: cadê a Bisa? A menina tem 1 ano e 6 meses. Depois ela olha para a nomenclatura da nossa igreja e vê a letra I e diz assim: o I. Depois fala o A. Depois olha o número da igreja e fala 5. Eu fiquei analisando: poxa vida, o que é isso? O que está acontecendo? Gente, as nossas crianças parece que já nascem falando. No celular ela é muito melhor do que eu. Ela já sabe o que ela quer, o que ela faz. Eu fico imaginando como, com esse avanço de tecnologia, com esse avanço das pessoas,
como podemos ser pequenos cristos. A minha esposa é muito observadora e a gente trabalha com sorvete. Certo dia ela chegou para mim e falou assim: me dá 3 sabores de sorvete que você mais gosta. Aí eu falei, ela falou assim: são todos de véio. Eu falei: poxa vida, que isso? Gente, os nossos jovens e os nossos adolescentes estão mudando até o sabor do que gosta. Eles gostam de outros sabores. Eu gosto de frango caipira com quiabo. Adoro. Eu vou falar para o meu filho assim: hoje nós vamos fazer um frango caipira com quiabo. Isso é de velho. Quem gosta de quiabo dos nossos adolescentes? Irmãos, é nesse mundo que nós somos chamados para vivermos como pequenos cristos. É nesse mundo louco, alucinado que nós estamos. Eu não vivi em outras gerações, mas de 10, 15 anos para cá eu senti uma mudança radical no mundo, no avanço. Nós estamos defasados a cada dia, isso também inclui a igreja. Mas eu estou falando tudo isso para quê? Se está falando que estamos à procura de características de verdadeiros cristãos. É que eu fui tentar encontrar na Bíblia se houve também a mudança nas características de ser cristão. Sabe o que eu cheguei à conclusão? Que não mudou. As características é a mesma. E nós vamos ver isso hoje. Como nós vemos aí o texto básico, 1 João capítulo 2, versículo 6, eu tentei achar aqui 2 características principais para o verdadeiro cristão. E a primeira que eu consegui ver é que nós temos que ser discípulo de Cristo. Queremos ter características de verdadeiro cristão, nós temos que ser discípulo de Cristo. Tem uma história maravilhosa em Atos capítulo 11, versículo 26, que eu não sabia, eu aprendi há pouco tempo, que após Jesus ser ressuscitado, muitos dos discípulos abandonarem, deixarem o seu foco, e depois Jesus aparece para eles e ajuntam eles de novo, eles vão, prega no Pentecoste, e há conversão, a igreja cresce, a igreja de Jerusalém é perseguida, Paulo se converte e é espalhado para todo mundo os cristãos. E lá em Antioquia, o que aconteceu? Eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. O servo de Jesus Cristo é reconhecido por ser cristão, por ter a aparência, por ser servo de Cristo. Isso há muitos anos, e não é diferente nos dias de hoje, meus irmãos. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e diz: aqui está um cristão. Mas não naquele sentido de que nós não estamos fazendo a coisa certa e somos esnobados. Porque tem isso, né? Não acontece? Às vezes a pessoa fala assim: olha aí um cristão, olha o que ele está fazendo. Mas é aquele reconhecimento de um cristão íntegro, daquele que obedece, daquele que é pequenos cristos. É muita responsabilidade. E quando nós vemos então que nós somos discípulos de Cristo, eles foram chamados pela primeira vez de cristão, porque faz uma diferença muito grande, porque houve um reconhecimento das pessoas de fora. Outra coisa importante de sermos um discípulo de Cristo é imitar Cristo. É interessante quando nós olhamos para a escola judaica, era obrigação
do discípulo imitar seu mestre. Era fundamental que o discípulo imitasse seu mestre. E nós temos um exemplo muito claro disso quando Paulo, lá em Coríntios, é Coríntios mesmo, né? É isso? Me ajuda aí. Sede, pois, meus imitadores, pois como eu sou de Cristo. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Isto é ser parecido, ser imitar, ser igual ao seu mestre. E quando nós olhamos para Jesus, aquele que se deu, aquele que se entregou, aquele que foi obediente, aquele que não precisava passar pela cruz, mas ele foi e se deu por nós. É este que nós temos que imitar, é este que nós temos que dar o exemplo. Eu não sei se eu tenho muito tempo, é até 12:30, Anderson? 12:30, tá bom. Nós temos então que imitar o mestre. E Paulo, aquele que era perseguidor, aquele que com zelo, com afinco, cumpria a sua função de perseguir a igreja, depois ele se converte, e com autoridade, ele diz aos coríntios: sede, pois, meus imitadores, como sou de Cristo. Nós temos essa autoridade, nós conseguimos, com a nossa vida, fazer essa chamada tão forte, para que as outras pessoas façam. Somos pequenos Cristos. Outra coisa que nós podemos perceber e que eu aprendi, é que, se somos discípulos de Cristo, queremos sempre estar junto do Mestre. Quando nós temos uma pessoa que admiramos e gostamos, nós temos prazer de estar com ele. E é interessante um texto que se encontra no capítulo 6 de João, que Jesus faz o primeiro milagre. Tinha mais ou menos 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres, isso daria em torno de quase 20.000 pessoas. E Jesus dá pão e peixe para todos, e depois ele anda sobre as águas, e depois ele faz um discurso sobre que ele é o pão da vida. E chega um momento em que o pessoal começa a ir embora, começa a abandonar o mestre. Era 20.000, foi saindo, resumiu apenas nos 12. A gente imagina que Jesus agora tem que cuidar para que não percam aqueles 12. Mas quando nós olhamos para a atitude de Jesus, ele olha para aqueles 12, e de uma maneira muito penetrante nos corações humanos, ele diz o seguinte: olha, vocês também não querem ir? Para Jesus, tem que haver vontade, liberalidade, desejo de estar. Pedro pega a palavra e diz o seguinte: olha, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Se só o Senhor é o Filho de Deus, isso nós reconhecemos. Então, quem quer ser discípulo, tem que estar com o seu mestre, tem que estar convivendo, relacionando, tem que ter prazer, mas com vontade. Isso é ser cristão, isso é ser pequenos cristos. É interessante que, além... Esse microfone está me deixando eu respirando alto, né? É interessante também, quando nós olhamos para a realidade de sermos discípulos, nós temos também que produzir frutos. Os irmãos sabem que frutos têm diferença de dons? E eu comecei a procurar isso e pensei o seguinte: não, mas frutos e dons
E nós fazemos, às vezes, confusão com isso. E a Bíblia nos diz que os frutos das nossas vidas faz uma diferença tremenda para o reino e são características de sermos cristãos. E eu fiquei meio confuso porque às vezes a gente trabalha na igreja pelos dons. Mas aí eu comecei a entender que dons são dados por Deus. Dons é usado para a edificação do corpo, aonde Deus dá para quem Ele quer. E eu comecei a pensar o seguinte: não, então se eu liciono na igreja, se eu prego na igreja, se eu canto no louvor da igreja, eu não estou dando frutos? Eu comecei a ficar meio confuso, e às vezes já estou com uma idade avançada, de 49 anos, vai ser difícil eu entender isso. Porque, poxa vida, se eu canto, se eu prego, se eu estou servindo na igreja, eu estou exercitando meus dons, eu não estou dando frutos, isso me deixou confuso. E de fato, eu olhei para Mateus, aonde que ficarão de fora aqueles que pregavam em nome de Jesus, aqueles que faziam milagres em nome de Jesus, aqueles que expulsavam em nome de Jesus. Aí eu fiquei mais confuso. Eu não achei um versículo que diz o seguinte: que aquele que dá frutos de amor, de paz, de bondade, de longanimidade, de domínio próprio, não fica fora. Os irmãos estão entendendo? O fruto é algo que a gente expressa para o nosso Deus, seria o resultado da nossa vida com Deus, e o dom Deus dá para quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, para edificar a igreja, que com dons, tem muitos que vão ficar de fora. Os irmãos estão entendendo? Mas se produzirmos frutos, frutos de arrependimento, frutos que fazem que outras pessoas venham para cá, que outras pessoas, que outros discípulos vão vir para cá também, esse a Bíblia não fala que vai ficar de fora. Eu fiquei preocupado com esse ponto, porque as nossas igrejas, às vezes, o importante é estar aqui falando, é estar aqui aparecendo na live, é estar pregando, é estar cantando no louvor, o que é isso? Enquanto que os frutos é aquilo que eu produzo para o próximo, para as outras pessoas. Então eu entendi que para ser pequeno Cristo, eu não preciso estar em evidência no meu corpo formado igreja. Eu preciso estar dando frutos para as pessoas que precisam conhecer este evangelho, se tornar também pequenos cristos. E nós olhamos para a palavra de Deus, em alguns textos, que diz o seguinte, João 15:8 diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês darem muitos frutos, e assim saberão que sois meus discípulos. Irmãos, não é porque expulsamos demônio que somos reconhecidos como cristão. Não é pela pregação que fazemos que somos reconhecidos, mas são quando nós produzimos frutos. Com isso, o Pai é glorificado, Deus é glorificado. Que possamos ter entendimento disso, que as características do verdadeiro cristão inclui dar frutos. E aonde nós vamos mostrar esses frutos? Na nossa vida diária, no nosso relacionamento com as pessoas. E
no versículo 16 do próprio capítulo 15, nós encontramos que Jesus diz o seguinte: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Designei para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça, para que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Irmãos, nós gostamos de bênção, não é isso? Hã? Gostamos? Eu não sabia também não, aprendi hoje. Estudei a lição hoje e aprendi hoje. Sabe como nós receberemos as bênçãos de Deus? Olha no final do versículo de João, capítulo 15, versículo 16, que é o que eu li. Para que o Pai vô-lo conceda. Você quer ser abençoado, quer receber as bênçãos de Deus, quer receber respostas das orações, dê frutos. Jesus diz o seguinte: olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, e vos designei para que vades e deis frutos, e vossos frutos permaneçam, para que assim, o Pai, que vai ouvir as vossas orações, vai conceder todos os seus pedidos. Quer que as orações sejam ouvidas? Produza frutos, e frutos dignos de arrependimento. Amém? Então, que conclusão que podemos chegar no que nós falamos? Que dar fruto é muito melhor do que receber dons. Se você produzir frutos, você vai receber muitos dons. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar com abundância para você edificar esses frutos que você está colhendo. Quando nós continuamos a ver que o ser discípulo também é importante ter um relacionamento profundo com outro discípulo. Tem que ter um relacionamento profundo com outro discípulo. É interessante que comunhão, nós estamos vivendo um momento que a comunhão está difícil, né? Tem que se afastar. Não pode pegar na mão. Não pode abraçar. E não tem jeito de viver em comunhão pelo WhatsApp, por mais palavra bonita que você escreve para o seu irmão, por uma oração que você faça no celular e chega, mas o tete a tete, né, na nossa linguagem é diferente. Mas o verdadeiro discípulo tem que almejar comunhão. Isso faz parte da igreja. E quando nós olhamos para alguns textos da palavra de Deus, no capítulo 13 de João, versículo 35, ele diz: como saberão que sois meus discípulos, se amares uns aos outros? Como saberão que são pequenos cristos? Esse amar uns aos outros. E esse amar uns aos outros, aí nós olhamos para o mandamento, o segundo mandamento, que nós devemos amar aos outros como a nós mesmos. E nós chegamos à conclusão que às vezes nem a nós mesmos nós amamos, porque quando paramos para avaliar isso é profundo. E às vezes nós não amamos a nós mesmos como vamos amar o nosso próximo. Mas a palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos se amarmos uns aos outros.
Em João 17, 21 também a Bíblia nos diz que para que todos sejam um, como somos, para que creia que tu me enviaste. A comunhão também mostra que Jesus e Deus tinham uma comunhão íntima. E como o mundo saberão que nós somos discípulos deles, se nós não vivermos em comunhão, não vivermos juntos? Irmãos, não adianta. Não adianta. Nós queremos buscar métodos para fazer a igreja crescer. Nós até estamos fazendo um curso, muito bom, o aperfeiçoamento. Porque nós tiramos tudo da Bíblia. A Bíblia que é a regra de fé e prática e o modelo de crescimento, de método. Mas nós buscamos alguns métodos. Mas a igreja primitiva é o método perfeito. Vendiam tudo o que tinha, estavam juntos, perseveravam em oração, no partir do pão e na comunhão. E o que acontecia? Deus acrescentava àquela igreja os que iam sendo salvos. Método, aperfeiçoamento excelente. Mas a primícia é viver a igreja primitiva. E lá está a comunhão. Partir do pão, a irmã olhou no relógio, está parado aqui esse? Esse está parado? Tá? Quantas horas? Irmãos, ainda tem mais 1h30. Jesus. Não vai cortar a live aí não, né? A igreja primitiva é o exemplo maior. Mas vamos apressar aqui para tentar concluirmos. E qual o exemplo maior que nós temos de viver em comunhão? Coríntios fala que nós somos o corpo de Cristo. Para sobrevivermos espiritualmente, nós temos que estar em comunhão. Não dá para tirar a mão do corpo e deixar ela lá separada. Ela vai morrer e vai fazer falta aqui. Não há como sermos crentes, sermos cristãos, sermos discípulos, se não formos, se nós não formos vivermos a comunhão. O irmão não quer me falar a hora aqui, mas eu vou olhar, porque estou preocupado. Nós temos aqui 22 pessoas, que Deus abençoe cada um, que a palavra possa estar falando ao coração de vocês. Eu estou falando muito, por isso que não dá tempo de eu falar todo mundo que está aí. Nós vamos tentar apressar para terminarmos no horário. Nós já falamos assim, podemos dizer, que muitas coisas que exige de nós, que cobra, podemos dizer assim, de nós, uma vida íntegra e reta para sermos pequenos cristos. Mas eu quero dizer também, meus irmãos, que o pequeno Cristo, o ser cristão, é filho de Deus. João, capítulo 1, acho que versículo 9, ele diz o seguinte: todos que receberam a palavra foram chamados filhos de Deus. Os irmãos já imaginou tornarmos a ser filhos de Deus? É isso que a palavra de Deus nos dá. E para concluirmos, porque eu vejo que eu falando muito, nós temos como discípulo, como os pequenos cristos, eu falei certo aí, João 1:9, é isso? 1:12. João 1:12. Eu estou aprendendo agora a Bíblia, irmãos, que faz 25 anos que eu me converti, mas agora que eu estou aprendendo aonde que está esses versículos. A memória está retardando mais ainda. Nós temos direito à promessa. Mateus 28:20 diz o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos órfãos. Deus, com o Espírito Santo, está conosco. E também, nós olhamos para Romanos,
Romanos capítulo 16, versículo 20, que nós temos uma promessa maravilhosa. Romanos 16, 20, diz o seguinte: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Nós temos um inimigo que está nos atrapalhando a viver a nossa vida reta e íntegra, que também é o inimigo de Deus. Mas em breve, o Deus da paz vai colocar, Deus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Não é só chacoalhada, não é só chicotada que levamos. Ele está conosco, Ele vai destruir nosso inimigo. Já venceu, agora vai destruir totalmente. E também em 1 João 3, capítulo 2, nós vamos concluir nosso estudo agora. Diz o seguinte: agora somos filhos de Deus. Ainda não manifestou o que seremos. Sabemos que, quando manifestar, seremos como Ele, e veremos como Ele é. Glória a Deus. Nas promessas que temos de sermos pequenos cristos, nós seremos transformados. Nós chegaremos ao lugar prometido, aquele que ele diz lá em João, que na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou para lá preparar lugar. E nós seremos transformados, e o mais importante, nós vamos conhecê-lo como ele é, o nosso mestre. Nós o veremos face a face. E isso é o que nós temos que guardar nos nossos corações, na nossa mente. Que o nosso mestre, aquele que nos fez discípulos, não nos abandona. Está conosco, vai vencer o inimigo, e nós vamos conhecê-lo como ele é. Que Deus abençoe cada um de nós. Complete nos nossos corações aquilo que esse humilde servo não pôde expressar, mas que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Vamos orar? Querido Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é bom, cuida de nós e está conosco todos os dias. E nós queremos dizer ao Senhor que nós queremos, sim, ter características de cristão. Mesmo nas dificuldades que encontramos, não mudou, as características são as mesmas. E também, ó Deus, nós temos a promessa de que estaremos contigo, que o Senhor vai acabar, destruir o nosso inimigo, e nós vamos te conhecer como o Senhor é. Que isso possa fazer realidade nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos, no nome poderoso de Jesus, aquele que morreu e vive para todos sempre. Amém. Nós agradecemos a todos, agradecemos ao pessoal aqui da live, que Deus continue abençoando cada um de vocês. O pastor tem alguns comunicados e a palavra então está com ele. Amém. Deus abençoe, irmão Ronaldo, professor Ronaldo, conosco aí, nos abençoando. Interessante, né? O estudo de hoje. Os tempos, como o irmão Ronaldo falou sobre a modernidade, como o mundo está acelerado, né? Antigamente, como ele falou, 15 anos atrás, imaginávamos ter hoje tecnologias que estamos tendo até em nossas mãos. Então tudo está passando, as coisas estão acontecendo, mas a característica do verdadeiro cristão, ela permanece, ela atravessa o tempo. Isso é muito importante, que possamos ficar com isso registrado dentro do nosso coração, a característica do verdadeiro crente em Jesus. Louvado seja Deus pela sua palavra.
Irmã Maria do Carmo, bom dia. Irmã Vera, irmão Edson, irmã Elza Lidovina, irmã Leninha, irmão José Saturnino, irmã Regina Simberg, irmão Joel Simberg, a família Simberg toda aí, Jonas Simberg, amém. Rodrigo de Paula, vamos lá, irmã Eliane Dias, seja bem-vindo, bem-vinda, irmã Eliane. Irmã Gisele, irmão Leonan, irmão Messias Lopes, pastor Luciano, Deus abençoe. Irmã Socorro, olha aí quanta gente bonita. Irmã Maria, irmão José Rodrigues, irmão José Emerson, irmão Azés, bênção pura. Ontem o varão tomou muito café, né, varão? Aniversário, varão só no café. Eu tomei um café pensando nele. Na hora do telefone liguei para ele e falei: estou tomando um cafezinho pensando em você, varão. Amém, louvado seja Deus mais uma vez. Quero lembrar a você que hoje às 19h30 nós temos culto de celebração. Você está convidado a participar presencialmente e através da live, tá? Lembrando que só são somente 30%. Então você precisa dar o seu nome, tá? Para a irmã Vanessa, pode dar para mim também, WhatsApp, não sei se vai dar para colocar aí, Micael, os contatos, vai dar? Tem aí, se não tiver, a gente coloca no grupo da igreja e depois até aqui nos comentários, tá bom? Então você que quer participar do culto à noite, você precisa dar o seu nome. São 30 vagas, tá ok? Mas isso vai acabar. Eu já estou recebendo notícia que alguns irmãos já estão na segunda dose da vacina e assim vai progressivamente. E mesmo depois com a vacina, vamos tomar os cuidados devidos, como as orientações, né, que nós estamos recebendo do governo, né, das prefeituras, ou seja, das autoridades. E assim vamos seguindo. Mas o irmão Ronaldo falou algo interessante. Uma das características do cristão verdadeiro é a comunhão, e é verdade, é o amor, né? E eu sempre digo, o tempo de deixar de abraçar já está acabando, amém? Nós estamos vivendo o tempo de deixar de abraçar, mas o tempo de abraçar está voltando novamente, em nome de Jesus. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você pode também, se você veio preparado para ofertar, para dizimar, você que está nos acompanhando também, né? Sempre estamos colocando, né, a conta, o CNPJ, a agência, para que você de alguma forma e com alegria possa contribuir com esse ministério. Estaremos, se Deus quiser, dentro de algum tempo, né, começando as obras, cozinha, berçário e as 2 salas das crianças. Então eu tenho certeza que o Senhor falará como tem falado ao seu coração. Então, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, e que mais tarde possamos estar juntos novamente. Vamos ficar em pé, queridos, vamos agradecer a Deus mais uma vez. Louvado seja Deus. Vamos orar então. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por essa escola bíblica dominical que nós aprendemos, ó Deus, que independente das épocas, dos tempos, o cristão, nas suas características, não muda. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai, nos dê um final de manhã, um almoço, uma tarde, um culto logo mais maravilhoso na sua presença, Pai. Possamos aproveitar e convidar, ligar para os amigos, familiares, irmãos, falar do teu amor, da tua graça, Pai. É a nossa oração e é o nosso desejo nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, queridos, um ótimo almoço, beijo no coração e até mais tarde. Tchau. Irmão